Existem pesquisas que dizem que o maior medo que as pessoas sentem é o medo de falar em público. Esse é um dos maiores medos que as pessoas possuem. O meu gestor foi convidado para ir para Passo Fundo para fazer uma apresentação de uma aula sobre estratégia. E na hora, assim, antes da viagem, ele disse: Kátia, não vou poder ir, vou precisar que tu vá no meu lugar. Daí eu disse: mas como é que eu vou fazer isso? Com certeza o medo já estava me consumindo. Eu dizia: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar para as pessoas? Ele: não te preocupa, é uma aula inaugural, vai ter só 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, vai ser fácil. E aquilo já, ele me dizia: tu trabalha com isso o tempo inteiro, tu fala sobre isso, é esse o teu papel aqui dentro da organização, não vai haver dificuldades para ti. Quando eu cheguei em Passo Fundo, era um salão enorme, tinham 250 pessoas, tinha um palco muito alto. Quando eu olhei aquilo, eu comecei a sentir um calorão, comecei a ter um nervoso e eu comecei a ficar apavorada com aquilo. E eu pensei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para dar conta dessa palestra, desse convite para falar para 250 pessoas? Tinha o prefeito da cidade, tinha também empresários presentes e eu apavorada, como é que eu vou fazer para dar conta desse negócio? Aí eu fui no banheiro, minutinhos antes de começar a palestra, e eu suava, e era frio, mas eu estava tão nervosa que eu ficava apavorada. E aí eu pensei: gente, eu estava no banheiro, eu passava uma água no rosto, né? E eu ouvi os organizadores passarem pelo banheiro e dizer assim: a palestrante sumiu. Daí eu pensei: ah, não, eu aceito tudo, menos que eu sumi daquele momento. Aí eu disse: não, eu vou subir nesse palco e vou falar. É muito importante que eu possa conversar com esse público que veio aqui para me assistir. Na hora eu peguei o microfone e comecei a minha palestra. O começo eu não estava aquecida, então, claro, os primeiros 30 segundos são os 30 segundos mais desafiadores quando a gente vai falar em público, porque nós não estamos aquecidos ainda para esse momento. Então a gente precisa se preparar para ir ao encontro da plateia. Depois que eu comecei a falar, foi muito legal, daí a coisa anda com mais tranquilidade. E aí eu tenho recebido no meu escritório várias pessoas que querem fazer coaching e me dizem: Kátia, eu já li todos os livros de como se apresentar, eu já fiz cursos de dicção, desinibição e oratória e nada está me adiantando, eu não estou conseguindo. Eu não sei qual é o primeiro passo que eu tenho que dar. Gente, falar em público, tem muito mais coisa do que simplesmente técnica de dicção, desinibição, oratória, aproximação da plateia. Tem bastante coisa. Eu tenho alguns clientes que eu estou trabalhando nesse momento, que o maior desafio é isso: olha, Kátia, eu tenho uma apresentação, eu quero uma ajuda, eu já li, já sei as técnicas, já sei como me apresentar, já sei se eu gesticulo, se eu olho nos olhos, como é que eu faço, eu já me gravei, eu já me assisti, mas eu não consigo me imaginar em cima do palco pegando o microfone. Quando isso acontece, o desafio de um profissional de coaching é ajudar este coachee, esse cliente, a identificar primeiro os seus medos, quais são as travas e quando é que essas travas aconteceram, e aí trabalhar para reconstruir uma nova história para esse momento. Então, é muito importante que quando a gente precisa fazer uma palestra, uma apresentação, nós tenhamos em mente que não basta só a gente ler livros ou ver no YouTube quais são as técnicas de apresentação em grupo. A gente precisa identificar quais são as nossas travas. Porque quando a gente fala de apresentação em público, tem várias coisas que são importantes. Uma é o conteúdo,
Uma é o domínio do conteúdo, a outra são as técnicas de estarmos juntos com a plateia, a outra é uma boa apresentação. Tem pessoas que têm apresentações que a plateia não consegue enxergar o que está escrito, ou tem muito conteúdo, ou os slides não ficaram muito bem, ou a pessoa não sabe fazer um PPT. Quando nunca se tem medo de falar em público, a gente precisa também prestar atenção, porque a gente pode ir sem preparo, a gente pode ir falando coisas que nós não deveríamos falar. Quem é que não tem medo de falar em público? Gente, todo mundo tem medo de falar em público. Claro que também tem técnicas que a gente pode relaxar antes. Eu ajudo os meus clientes, algumas técnicas de respiração, algumas técnicas de aquecimento, porque a gente precisa de um aquecimento para falar em público, para o palestrante, mas também para a plateia, para que a gente esteja bem e conectado entre um e outro, para que nós tenhamos um bom conteúdo para entregar. Todos nós temos medo de falar em público. O desafio é como é que a gente lida com ele, como é que a gente se prepara para ele. O medo é só um anexo que nos lembra, opa, olha, presta atenção, você precisa se preparar melhor para falar em público. Então, isso é extremamente importante. É como o medo de fazer gravações em vídeos. Hoje eu não tenho mais medo, mas no começo eu tinha medo que a boca vai ficar torta, o olho vai ficar estranho. Hoje eu não tenho mais esse medo. Por quê? Porque a prática me ajudou.